Mateus, Evangelho segundo Mateus 6, verso 33, capítulo 6, versículo 33. Aleluia, Pai, glória a Deus. Haria Shei, Tui Manda, Haia Mamai, Andalacás. Aleluia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34 também. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Aqui está, Santo Espírito, a tua palavra. Peço ao Senhor que me use para a glória do teu nome, que seja glorificado o nome de Jesus. Tua palavra seja compreendida, acolhida, ouvida pelos teus filhos, pelos teus servos, e edifiquem as vidas segundo o teu propósito. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Teve um sermão de Jesus, conhecido por Sermão do Monte ou da Montanha. Interessante, Jesus não pregava só na sinagoga, mas principalmente nos montes, na praia e pessoalmente. Então o Senhor, conhecendo a natureza do nosso coração, Ele nos recomenda não querer ajuntar tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem corrói, onde os ladrões podem roubar, mas devemos ajuntar tesouro nos céus. Aí você e eu poderíamos perguntar, mas como juntar tesouro nos céus estando na terra? Veja que interessante isso. Sim, evidente, claro. Estando aqui na terra, sem ver o céu, podemos angariar ou juntar tesouros no céu, através da nossa fé, através da nossa perseverança, através da nossa confiança em Deus, através da adoração que fazemos a Deus, em espírito e verdade, através das intercessões que fazemos uns pelos outros, pela igreja, pelo Brasil, pelos perdidos. Veja só, intercessão. Os 3 pontos fundamentais do Evangelho consistem em adorar a Deus em espírito e verdade. Consiste em pregar a palavra genuína do Evangelho sem inovações, de maneira simples. Veja só. Também consiste em servir ao Senhor, servindo o próximo. Jesus nos ensina bem claro que Ele, sendo rei, Ele veio servir e não ser servido. E quando nós servimos os outros? Quando nós gastamos tempo para aconselhar, para orar, para explicar a palavra de Deus. Veja só, estamos gastando tempo com o outro. Quando damos comida para um necessitado, um aflito, um pobre, está escrito no Antigo Testamento, se não me engano, em Eclesiastes, quem dá aos pobres empresta a Deus. Então não importa a essência do pobre, mas importa a promessa de Deus para nós. Quando você dá algo de comer a alguém que está faminto, Deus está olhando. Quando você dá água para o sedento, Deus está olhando. Mas também a igreja consiste em intercessão, oração. Então, adoração em espírito e verdade, pregar a palavra de Deus genuína,
o genuíno Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, interceder e servir. São os 3 pontos fundamentais em que se baseia a obra de Deus. A obra de Deus não é clube social, não é recreação, não é ativismo, mas a obra de Deus é esta: que preguemos o nome de Jesus para que venham a conhecer o Deus eterno e sejam salvos dos seus pecados. Aleluia. E Jesus aqui está dizendo: não ajunte tesouro na terra. Nossa preocupação não deve apenas estar fundada nos tesouros da terra. Nós precisamos do dinheiro, precisamos de recursos nesta vida, para nós e para nossa família, e para as obras de caridade ou de piedade que devemos realizar. Sim, precisamos. Mas o nosso coração não deve estar fundamentado nisto. O nosso coração não deve buscar o reino deste mundo em primeiro lugar. Não deve se preocupar em demasia com o comer, com o beber, com o vestir. Então, Jesus é muito claro no capítulo 6, quando ele diz: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e não roubam. Veja só, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Veja só, o nosso coração deve ter como tesouro o reino de Deus. Esse é o essencial, esse é o primordial, esse é o necessário, esse é o alvo que devemos ter. Veja que na terra a gente é acostumado a entra na escola, faz o fundamental, faz o colegial, alguns fazem faculdade, tendo em vista o quê? O futuro na terra. Então nosso coração, segundo as coisas deste mundo, são fundamentadas segundo o entendimento deste mundo. Porém, poucos são os que vão além disso. Tem que ir além. Além é o quê? É o reino de Deus. O reino de Deus consiste na moradia eterna, Jerusalém descida do céu, habitação com Deus, ou céu. Então veja que existe um palácio real onde Deus habita. Existem casas que Ele preparou para que nós morássemos nela eternamente. Então nosso coração, em primeiro lugar, deve estar no reino de Deus e na sua justiça. Aleluia. Então ele fala bem claro aqui: onde estiver o vosso tesouro. O tesouro nosso é o reino de Deus. O tesouro nosso é a pessoa de Deus. Nós temos Deus como em primeiro lugar nas nossas vidas, hein? Em primeiro lugar mesmo, Ele exige o primeiro lugar. O primeiro mandamento diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Nisto consiste o primeiro mandamento de Deus. E o nosso coração, o nosso tesouro é este. O nosso tesouro é verdadeiramente Deus em primeiro lugar. O nosso tesouro é buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino, conforme Jesus ensina, irmãos. Então Jesus começa a falar de exemplos para nós. Ele diz assim: olha os passarinhos. Quem são os passarinhos? Criaturas de Deus. Eles não trabalham e nem fiam. E no entanto Deus os alimenta. Eles alimentam, são alimentados por Deus. Essa é a verdade. Aí Jesus vem e diz para nós o seguinte: olha para o lírio do campo. Olha a beleza do lírio do campo. O lírio do campo.
Nem Salomão, o rei mais rico da história de Israel, se vestiu como um deles. E olha que o guarda-roupa de Salomão era grande, hein? Era grande, né? Então, nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um lírio do campo. Então Jesus diz: e vocês, homens de pouca fé? Pouca fé, sim. Por que pequena fé? Por que pouca fé? Porque não estão dando crédito àquilo que Jesus está dizendo. Satanás vem rebater isto, então ele diz: então Jesus está dizendo para você não trabalhar. Não é isso que ele disse. Ele disse que o pássaro não trabalha, ele alimenta. Ele não disse para você parar de trabalhar. Não é isso que ele disse. Mas ele disse que é para você não confiar somente no teu trabalho, porque em vão são aqueles que trabalham e em vão guarda as sentinelas. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, em vão levanta de madrugada para ganhar o pão de cada dia. Se Deus não edificar a casa, quem edifica a casa é Deus, aleluia, não somos nós. Aleluia. O milagre de Deus e de multiplicação de Deus acontece naturalmente para aqueles que têm o coração primeiro no reino de Deus, primeiro em Deus. Porque cumpre o Salmo 37, verso 4. Alegra-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O salmista também diz: fui moço e agora sou velho, e nunca vi um descendente de um justo mendigar o pão. Deus alimenta, aleluia. Deus multiplica o teu pão. Deus coloca na tua mesa o necessário, o pão nosso de cada dia. Glória a Deus, aleluia. Mas qual é o problema aí? Onde está o centro da discussão? Está na ansiedade dos nossos corações. É aí que reside o problema. Quando a gente começa a não dormir direito, porque o investimento não deu certo. Quando a gente começa a não dormir direito, porque tem medo de ser despedido da empresa na qual trabalha, ou perder o serviço como profissional, ou industrial, ou comerciante. Está entendendo? Essa ansiedade é pecado, porque a ansiedade é dúvida, dúvida de Deus. Não duvide de Deus do teu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Não duvide do Pai, não duvida daquele que mantém o passarinho, que faz o lírio do campo nascer. Não duvida. Ele diz: vocês valem mais do que os passarinhos, mais do que os lírios do campo. Homens de pouca fé, glória a Deus. O problema maior está na ansiedade. A ansiedade te impede de prosperar biblicamente. A ansiedade te impede de ter saúde biblicamente. Você passa a não ter saúde mais por causa da ansiedade. A ansiedade desregula o sistema nervoso, e você fica nervoso por qualquer coisa, irritado, mal educado, desobediente, ingrato, profano, e se afasta de Deus, porque está em dúvida o teu coração. E Deus não ama um coração dúbio, um coração que fica recochitando entre dois pensamentos: confio ou não confio. Então, como discípulo de Cristo, estou ministrando ao coração de todos que estão ouvindo a palavra o seguinte: confia em Deus, descansa em Deus, dispensa a ansiedade. A ansiedade traz problemas no estômago, gástrico, duodenal. A ansiedade traz mudança na pressão arterial.
A ansiedade traz um fluxo maior de adrenalina no sangue, pode dar derrame, pode dar infarto. É a ansiedade. E Deus quer que você tenha saúde, glória a Deus. Quer que eu tenha saúde, aleluia. Deus não quer que a gente viva doente, rica lá manombre e andalás. Deus não quer o teu semblante decaído, tua cabeça baixa, teus olhos tristes, você sempre reclamando e dizendo as coisas não vão bem, as coisas não estão como eu quero. Como você quer? Você tem que querer como Cristo quer, como Cristo ensina. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acredita que Deus tem poder de acrescentar as demais coisas que você precisa? Não as que você quer, o que eu quero, mas aqui eu preciso. Você não vai comer um boi inteiro sozinho, vai? Mas eu conheci um amigo que queria comprar um boi para comer. Ele tinha apelido de Bolinha. Então, ele queria um boi de todo jeito. Ele queria comprar. Não é o Roberval, não. Ele é uma bola, mas não é ele. É outro bola. É outro bola, né? Então ele queria comprar um boi. É para descontrair isso, né? Mas eu estou falando a verdade também nisso. Ele queria comprar um boi de todo jeito, para matar o boi, pôr no congelador e ir comendo aquela carne, o zóio dele crescia. Eu me lembro quando a gente ia numa churrascaria, o olho dele quase saltava da órbita, por ele ver o garçom servindo. Houve vezes que o garçom disse: por favor, vai embora, chega, você já não comeu, você já comeu demais. Eu ouvi isso, eu vi isso, tá? Então nós não podemos ser assim. Nós não vamos comer um boi, nós vamos comer aí alguns bifes, alguns pedacinhos de carne, sei lá, né? Então, nós vamos comer o necessário, olha aí. E Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais? As demais necessárias. Imaginou você ter 30 pares de sapato para usar um por dia? Não usa, irmãos, é impossível. Tem 50 ternos, meu Deus. Tem 200 camisetas, precisa isso? Eu estou citando exemplos grotescos, só falando para os homens, senão as mulheres vão ficar bravas se eu começar a falar, né, delas, né? Então, veja, afinal de contas, nós não precisamos tanto assim, né? Não precisamos de tanto assim. Precisamos do necessário para comer bem, uma casa boa para descansar e ser acolhido nela, né? Precisamos de roupa, precisamos do veículo, etc. Coisa simples. Não precisa ser um helicóptero, nem um aviãozinho a jato. Eu estou agora levando para vocês poderem ver, tá? E infelizmente uma ala da igreja está cultivando nas pessoas o amor ao dinheiro. Não vou falar nome nem sobrenome, pronto, não vou falar mesmo. Isso faz com que as pessoas meçam a fé por aquilo que tem. Não é assim que se mede a fé. A fé nós medimos pela confiança que nós temos em Deus, e não por aquilo que nós temos, porque fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não se vemos. Ora, veja, então a fé em Cristo é bíblica, mas a fé em Cristo. Mas quando nós passamos a ter fé naquilo que temos, perdemos a fé em Cristo. Jesus um dia deu um exemplo, de um homem muito rico, e Jesus não sei, não me lembro, não me recordo direito se esse homem estava para dormir, mas ele começou a meditar e falou: eu vou fazer outros barracões e vou colocar e vou guardar todo o mantimento que eu colho, porque não está nem cabendo mais naqueles que eu tenho, né? Então eu preciso aumentar os meus depósitos. E Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ele ia morrer aquela noite.
Para quem será isso que você ajuntou? Tá? Não é sério isso? Não é sério? É muito sério, não é? A pessoa pode até morrer e enfiar a Ferrari no túmulo também. Pode, mas vale alguma coisa? Vai valer alguma coisa? Eu vou mais longe. A pessoa pode morrer e enterrar dinheiro com ela. Vai valer alguma coisa? Quem fazia isso eram os faraós das pirâmides do Egito. Eles colocavam tudo que o faraó tinha lá na pirâmide, né? Para acompanhar lá do lado de lá. Os bens da terra não acompanham na vida eterna. Porém, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, nós plantarmos nossa fé e esperança no reino de Deus, nós estamos fazendo uma verdadeira poupança para a vida eterna, porque o ladrão não rouba, a traça não corrói, e isso não vai desaparecer, é para sempre, aleluia! Já disse e torna a dizer, Deus quer que na jornada desta vida, a gente tenha uma vida digna, honrada, abençoada. Só que muitas vezes, nós esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. E ficamos sonhando com aquilo que poderíamos ter. Olha só como nós somos. É interessante isso, né? Aí isso vai trazer ansiedade. Porque você não usufrui o que Ele te deu, esperando aquilo que ainda você não ganhou. Olha que coisa impressionante. Não é inteligível. Não é inteligente. Eu tenho isto, mas eu quero aquilo. Eu estou de olho naquilo. E aquilo não vem e ficou doente. Eu me lembro quando era criança, que tinha crianças que pediam alguma coisa para o pai, e o pai não dava, o filho ficava doente. Um cunhado meu era desse jeito. Ele ficava com febre, ficava doente. Porque ele queria aquilo, aí o pai tinha que dar um jeito de comprar aquilo para aquele filho, porque ficava até com febre. Para de ter febre nesse mundo, irmãos! Nós vamos comer de manhã cedo, almoço, café da tarde, jantar, e talvez à noite ainda. Olha que eu estou falando em 5 refeições. Deus tem dado isso para nós. Tem dado isso. Sabe, você tem sentado à mesa e falado, Senhor, graças te dou por esse café da manhã? Tem? Você tem dito antes de comer, Senhor, eu te agradeço por esse almoço que o Senhor me deu? Eu te agradeço por esse café da tarde, te agradeço pelo jantar, te agradeço pelo chá antes de dormir. Você tem feito isso, irmãos? Agradecer a Deus significa estar com o coração no reino de Deus. Aleluia. Jesus arremata dizendo o seguinte, olha, a cada dia basta o seu mal. Puxa, Jesus diz isso. Por quê? Porque esse mundo não é bom não, é mau. É mau, é mau, esse mundo é mau. Então, apesar desse mundo ser mau, Deus tem sido bom conosco ou não? Deus tem sido bom conosco, embora este mundo seja mau. Pensa nisso agora. Embora este mundo seja incompreensível, difícil, terrível, onde só o dinheiro é que manda, Deus tem sido bom para conosco, aleluia. Então vamos aprender a agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu e mais, vamos usufruir o que Ele nos deu. Você sabia que usufruir o bem que Ele nos deu é prosperidade? Sabia disso ou não? Você tem uma casa e você usufrui essa casa com prazer. Você usa ela. Isso é prosperidade. Não importa o tamanho da casa. Tem muita gente que tem um palacete e nem conhece o palacete ainda. Tem outros que têm casa no exterior, até no exterior. Nunca vai, ou vai de vez em quando,
não usufrui aquilo que tem. Não usufrui. O dono da usina aqui de Pederneiras era riquíssimo, e ele parava diante dos seus empregados, funcionários ou empreiteiros, que abriam uma marmitinha na hora do almoço, um marmitex ou uma marmitinha, e tchan, aquele arroz com feijão, com batatinha, com ovo, e uns pedacinhos de carne só, e ele parava e ficava olhando assim, ó, e dizia: feliz é você que pode comer tudo isso. Eu que tenho muito dinheiro, não posso comer isso. Este aqui trabalhou na usina e pode confirmar se era isto ou não que este homem dizia, irmãos. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Hein, irmãos? E tem muita gente que a mãe faz uma macarronada, uns bolinhos gostosos, um ovo maravilhoso, um omelete, põe na mesa e o filho fala: não, isso eu não quero, isso eu não gosto disso. Entendeu o que eu estou dizendo? Ingratidão. Nós temos que ser gratos. Eu estou procurando falar coisas numa linguagem que todo mundo possa compreender. Não adianta eu começar a falar difícil que ninguém vai entender nada, não é verdade? Então tem que falar de uma maneira simples. Pensa bem, um arrozinho com feijão bem temperado, muitas vezes a gente come só isso e umas batatinhas, que delícia. Ainda mais se tiver uns pedacinhos de ouro, não a orelha, que eu não gosto da orelha do porco, mas da pele do porco no meio do feijão, umas calabresinhas no meio assim, né, irmã Cida? Vai ser bom, não vai? Você come com gosto, não é verdade? Aqui até repetir, não é assim? Então Deus tem dado o necessário para nós, aleluia. Não tem, Toninho? Deus tem dado o necessário para nós, aleluia. Tá? Não importa se é um Fusquinha ou se é uma BMW, se é uma Mercedes, se é um Rolls Royce, não. Importa que você, nós temos 4 rodinhas para poder ir em algum lugar. Está entendendo? Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu me lembro do meu pai, o primeiro carro que ele comprou foi um pé de bode, 26, daquele que o Roberval fala assim, ó, vai fazer pegar agora. Tinha uma manivela para pôr na frente, ele fazia, e corria para dar partida, ele fazia, foi desse tipo, o primeiro. O segundo foi um Chevrolet americano, ano 1939, olha, 39. Aí chegava os doutorzão, um amigo dele assim, com aqueles baita Chevrolet, rabo de peixe, Impala, né? Meu pai falava, eu tenho o melhor carro do mundo. Eu ironizava ele, falava, mas como é o melhor? Não é o melhor é o Impala, né? Mas ele diz, um dia eu falei, por que o melhor? Ele falou, porque esse é meu. Aleluia. Olha, então a gente aprendeu lá na infância, na adolescência, na juventude, a valorizar aquilo que Deus nos deu. Aleluia. Valoriza, amados, o que Deus já te deu, a aposentadoria que Ele te deu, o salário que você recebe da empresa, o prolabore que você tira como empregador, a diária que você recebe como empregada, que bênção que Deus te deu, aleluia, olha só, a casa que você mora, né? Olha, veja bem, casa não é lar. Você sabia que casa e lar são duas coisas diferentes? Sabia disso ou não? Casa é uma construção, lar é a família dentro da casa. Olha só a diferença. Oh, glória. Muita gente tem palácio e não tem lar, e outros têm uma casinha e tem um lar. Aleluia. Isso é prosperidade, irmãos, aleluia. Se alegra com aquilo que Deus lhe deu, ria, andai. O Espírito de Deus está me levando a falar dessa forma, desta maneira, e eu tenho que ser fiel àquilo que Ele manda falar. Igreja, seja grata a Deus por aquilo que Ele já te deu, aleluia.
Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, o que haveis de comer, de beber, de vestir, porque o Pai Celestial providenciará o necessário para nós, aleluia. Sim, providenciará, aleluia. Compreenderam bem? Porque a ansiedade traz doença, e a tranquilidade e a paz traz saúde. Se você viver feliz, né, você terá saúde. O diabo, ele vem, ele está atacando na sua clientela. Você tem um negócio e o diabo está atacando, não é? Muito bem, sabe por que ele está atacando? Por você perder a fé em Jesus. Então nessa hora você diz: eu tenho mais fé ainda em Jesus, porque se ele deu até agora, ele vai continuar me dando, aleluia. Compreendeu? Deus está falando contigo. Não precisa ficar ansioso. Ansiedade afasta a bênção. Sabia que a ansiedade afasta a bênção? Senhor, será que o Senhor vai me dar isso mesmo? O que você está dizendo para Deus? Será que o Senhor vai me dar isso mesmo? Eu estou desconfiado que o Senhor não vai dar não, a cura, que o Senhor não vai dar o pedido que eu fiz. Isso é desconfiança, isso é dúvida. E Tiago diz que quando pedimos e não recebemos, pedimos mal, porque pedimos como nos convém, não segundo a vontade de Deus. Mas se você chega diante de Deus e diz: Senhor, a tua palavra diz, fui moço, agora sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência, aleluia. Senhor, a tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. A tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. A tua palavra diz: preocupe-se com o dia de hoje, porque a cada dia basta o seu mal. Aleluia. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso. Aleluia. Compreenderam, irmãos? O que Deus está falando com a igreja hoje? Deus está falando de confiança em Deus, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, de não ter ansiedade no coração, dúvida, desconfiança, mas reivindica e ora segundo a palavra, aleluia. Eu estou ligado em ti, Senhor, tu és a videira verdadeira e eu sou o ramo. Eu estou ligado em ti, por isto eu te peço, cuida e continua cuidando de mim e da minha família, e graças eu te dou, porque eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, aleluia. Estas são as palavras da noite de hoje, no nome de Jesus.